E dizem que é glamour, tá? Não sabem de nada, inocentes. Olha só, gente, falando que eu falei para vocês, tem muitas pautas aí econômicas. E uma delas que está dando o que falar é justamente o orçamento do ano que vem. A apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026, que foi feita na última terça-feira pelo governo federal. Mais um minuto de alerta, mais um forte alerta que acabou acendendo, tá? A falta crescente de dinheiro para chamadas despesas discricionárias. Todas aquelas que não são obrigatórias, como os pagamentos de salários públicos ou de pensões do INSS. Já tem gente falando em apagão em alguns setores. Salário mínimo mais alto no ano que vem. Quem não quer? Como é que faz para chegar no fim do mês? O salário mínimo. Não dá. A proposta do governo que chega no Congresso estabelece R$ 112 de reajuste, de R$ 1.518 para R$ 1.630, com impacto na Previdência e benefícios sociais. Para a classe média, o foco do governo é o imposto de renda do ano que vem. Um projeto de lei que já foi enviado ao Congresso quer isentar os trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês. A expectativa é que 10 milhões de pessoas sejam beneficiadas. O custo será de 27 bilhões de reais por ano, que vai ser compensado de duas maneiras. Tributação de 10% da remessa de dividendos para o exterior e também de rendas superiores a R$ 50 mil por mês, ou R$ 600 mil por ano. Vamos falar com quem entende do assunto, sabe fazer conta muito melhor do que eu aqui. Gessner Oliveira, economista. Gessner, depois do anúncio aí do governo a respeito do orçamento do ano que vem, a gente tem que ver a votação, porque a desse ano foi há pouco tempo a votação que aconteceu, né? Dessa vez, Exato. com tanta antecedência, vai ser mais rápido. Mas estou vendo muitos economistas dizendo que o governo está muito otimista e dizendo que, inclusive, não tem muito de onde tirar esse valor todo, esse dinheiro, e pode ter apagão em alguns setores. Como é que você recebe aí esse orçamento de 2026 do governo? Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Paula. É um prazer conversar com você, conversar com os espectadores de Band News. Quando a gente olha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque é dessa forma que o orçamento deveria funcionar, né? A gente, no ano anterior, prevê o que vai acontecer no ano seguinte. E quando a gente olha as projeções de despesa, a gente percebe que há uma compressão muito grande, porque nós temos os juros da dívida, temos a folha de pagamento e os benefícios assistenciais e previdenciários que representam mais de 90% das despesas. Resta muito pouco para as chamadas, como você bem colocou, despesas discricionárias. E simplesmente não dá para cumprir todos os gastos. Há itens que ainda não estão cobertos, quer dizer, algumas estimativas de uma falta de recursos da ordem de 120 bilhões de reais. Então, é realmente algo preocupante. Não acredito, Paula, num apagão puro e simples, mas o que, infelizmente, acontece e já aconteceu no passado várias vezes, são contingenciamentos que obrigam a uma contenção muito selvagem de despesas, ocorrem atrasos, e isso acaba acarretando muita ineficiência e um mau funcionamento da máquina pública. Então, é urgente pensar realmente uma reforma fiscal profunda, que se possa realmente ter um gasto alocado para aquelas despesas prioritárias e sem tanto improviso e sem tanta pressão sobre, não só este governo, sobre os governos, para realmente haver um gasto que atenda às necessidades do país, que são tão grandes. Agora, Gessner, tem também aqueles gastos ali que não são as despesas obrigatórias, mas que a gente sabe que, de certa forma, são despesas obrigatórias. O presidente Lula vive falando que investimentos em saúde e educação é investimento e não gasto. Mas sai dinheiro.
também da conta do governo. Então, independentemente se você chamar de investimento ou de gasto, é o dinheiro que está saindo. Tem os benefícios do governo. A gente estava falando do novo Minha Casa Minha Vida, contemplando mais uma parcela da população, chegando até 12 mil. O empréstimo consignado, também com novas diretrizes. E não podemos esquecer, porque esse aí está sempre contando, sim, emendas parlamentares, de bilhões de reais a gente está falando. E aí, como é que entra na conta tudo isso, que não é despesa obrigatória, mas, ao meu ver, são despesas que não deixam de acontecer, né, Gessner? Exatamente. E as emendas parlamentares, que naturalmente, como instituto, é algo que é positivo, é natural que o Congresso tenha essa capacidade de fazer emendas. Porém, no caso brasileiro, há dois problemas sérios. Acabaram representando um percentual excessivo das despesas discricionárias. Nós temos, alguns analistas estimam algo da ordem de 25% das despesas discricionárias. Realmente é um exagero e muito distante da experiência internacional. Um outro aspecto muito importante é a transparência, né? Você realmente saber, e a sociedade saber, o contribuinte saber, onde está indo esse dinheiro, para que ele está sendo aplicado e, mais importante, verificar se o benefício que esse dinheiro gerou valeu o custo. Quer dizer, você precisa ter uma análise de custo e benefício muito bem feita para verificar, olha, aqui o benefício em relação ao custo é baixo, eu vou tirar daqui e colocar num lugar, por exemplo, numa saúde, ou educação, ou segurança, num segmento onde o benefício é muito maior. Então, é essa falta de transparência, de análise de benefício e custo, e um percentual excessivo das despesas discricionárias que preocupa muito o peso das emendas parlamentares. E mais um aspecto, Paula, muito importante. O governo precisa pensar, na verdade a sociedade brasileira precisa ter programas estruturantes. Não programa que muda aqui, muda ali, não gastar no varejo, mas realmente a gente ter, olha, na educação, estes programas são fundamentais, na saúde são esses, na segurança são esses. E não ficar distribuindo dinheiro no varejo para favor daquele, ou de fulano, ou de cicrano, e aí o dinheiro não tem um bom uso. Então, essa é uma das grandes preocupações no caso brasileiro, Paula. Pois é, tanto que alguns economistas estão fazendo aí essas contas, né, Gessner, como você falou, olha, falaram onde que vão investir, mas pode ser que lá em 2027, ou seja, um ano depois desse orçamento, falte. Por exemplo, para a área da educação, que a gente estava falando, para a área da saúde. A gente não pode esquecer também, né, Gessner, que ano que vem é um ano eleitoral. E tem muitas questões políticas envolvidas quando a gente fala de economia também. O preço dos alimentos que está muito alto, promessas de campanhas ainda não cumpridas do presidente Lula, como o churrasco mais barato, com a cerveja mais barata, tudo caro. Ainda assim, para fazer o churrasco e para tomar a cerveja. Ainda estão discutindo a outra promessa de campanha, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, ou seja, muitos detalhes aí também sendo discutidos. E tem principalmente a questão econômica, que a gente sabe que o ano que vem, politicamente, é uma discussão de vamos logo cumprir essas promessas, porque a gente sabe que a popularidade do governo não está alta, pelo contrário, a rejeição está muito alta. O quanto que isso pode acabar impactando um orçamento que fosse mais transparente e menos, digamos assim, comprometido com a política do país. Quando você vai fazer um orçamento da sua casa para o ano que vem, você não está pensando se você vai ser reeleito ou não, e a bucha que vai ficar para o outro ano, se é para você ou para outra pessoa. Você é a sua família independentemente, né, Gessner? O quanto que pesa na balança e pode comprometer a economia de um país todo? Olha, é realista imaginar, Paula, que em um ano eleitoral haverá um aumento de gastos. Isso nós chamamos do ciclo político dos gastos orçamentários. Normalmente, no ano de eleição, há mais gasto e digamos, isso até certo ponto, isso não compromete na medida em que esses gastos sejam programados, na medida em que os setores onde eles estejam sendo
alocados sejam setores de fato prioritários, né? Então, vamos dizer que a gente leva isso em consideração. Agora, o problema no caso brasileiro é que, como você falou, quando a gente faz as projeções para 2027, o primeiro ano do próximo governo, realmente há uma escassez de recursos, quer dizer, não há garantia de que o próximo governo terá os recursos necessários para os gastos mínimos para tocar a máquina pública. Então, realmente isso representa um problema. Além disso, digamos, a sociedade, o mercado em particular, acompanha a evolução da política fiscal. Quer dizer, o governo terá que ter um mínimo de disciplina para que realmente nós tenhamos uma situação razoável do ponto de vista do mercado, porque se você perder controle das contas públicas, inevitavelmente haverá um impacto muito sério do ponto de vista de taxa de juros, que inclusive acaba elevando mais as despesas financeiras e agravando ainda mais a situação das contas públicas. Você terá uma situação difícil do ponto de vista do preço da moeda estrangeira, do preço do dólar, que acaba impactando a inflação e acaba gerando um círculo vicioso que acaba sendo um tiro no pé. Então, será preciso muita arte, Paula, para você, claro, executar programas importantes, o novo PAC, a Minha Casa Minha Vida, programas sociais relevantes, é claro que eles têm que ser executados, mas eles têm que ser executados dentro de uma estratégia responsável do ponto de vista fiscal, muito alinhada a política fiscal com a política monetária, para que realmente você não gere uma instabilidade que agrave ainda mais o problema fiscal e, digamos, se a situação vencer, ela que vai herdar essa bomba em 2027. Exatamente. Ninguém quer isso, né? Eu acho que a sociedade brasileira quer um Estado que funcione, que ofereça a ela serviços de boa qualidade e naquelas áreas essenciais para o bem-estar da população. E já que a gente paga tanto imposto, é isso que você falou numa outra resposta, né, Géser? Vê esse dinheiro, pelo menos em algum lugar, porque a gente paga imposto e depois também paga o pedágio, e depois também paga para deixar o carro na rua, e também paga o seguro, ou seja, é muita conta que a gente paga e não vê melhoria, infelizmente, em setor nenhum. Obrigada, viu, Géser? Bom restinho de feriado. Restinho não, porque tem um feriado prolongado até segunda aí para você. Boa Páscoa, até mais. Um ótimo feriado para você e para os espectadores do Band News. Obrigada.